Meu nome é José Ricardo, sou advogado criminalista em Anápolis, né, Goiás, e recebi esse convite com muito prazer, muita honra, para falar hoje um pouco sobre o porte de armas, né? O que é o porte de armas no Brasil, né? Como que a nossa legislação trabalha essa questão do porte de armas. Como é uma loja, né, de venda de armas, né, a gente imagina muitos CACs, muitos colegas CACs aí também. Nosso total apoio e respeito a essa galera. Boa tarde para todos que estão nos ouvindo agora. Um assunto hoje aí que desde dos últimos anos, né, vamos botar desde 2019, vem muito em voga, né? Inclusive o mercado de armas brasileiro, sem dúvida nenhuma, houve uma expansão nos últimos anos. E surgem naturalmente muitas dúvidas, tanto em relação de como se adquirir essa posse ou esse porte de armas. Muita gente, muita galera aí querendo ser CAC, né, querendo obter o seu registro, né, de arma de fogo. E hoje a legislação está avançando. A gente vai ter uma facilidade maior aí. Já temos muitos profissionais especializados nisso, né? E graças a Deus a gente está tendo aí um sucesso dos clientes que nos procuram para poder adquirir o seu CAC, o seu porte, o seu registro. E vamos lutar, gente. É um direito, né, do cidadão, já que está previsto em lei. Acho que, inclusive, para o nosso mercado vai ser muito bom. E vamos ouvir as dúvidas hoje. Vamos ver quais são realmente as dúvidas práticas, né, que nossos colegas têm. É uma dúvida recorrente, tá? Qual que é a diferença da posse e do porte de armas, né? Basicamente, a posse é o quê? É o cidadão comum, né, que ele tem o direito de possuir uma arma de fogo, seja na sua residência ou no seu local de trabalho. Por exemplo, eu estou aqui no meu escritório, possuo uma arma registrada. Eu posso possuir ela dentro das dependências do meu escritório, né, do meu local de trabalho ou da minha residência, tá? Diferentemente do porte, né? O porte até pouco tempo atrás era tratado de uma maneira muito mais rigorosa pela legislação. Vamos botar aí até os idos aí de 2018, 2017. O porte no Brasil praticamente só era mesmo concedido para os agentes de segurança descritos no artigo 144 da Constituição, né? Resumindo, policiais. Basicamente, o porte era restrito efetivamente aos policiais. Hoje, as legislações, inclusive, com o novo governo que veio ao poder e que realmente está cumprindo nessa parte a promessa de campanha, que é facilitar o porte de arma para o cidadão comum, né? Hoje, basicamente, qual que é o direito? O que é o porte de arma? Qual que é o direito? Portar ou transportar sua arma fora da residência, fora do seu local de trabalho. Basicamente, o porte é isso, pelo próprio verbo já diz, né? É o direito de portar a arma, transportar a arma para onde for. Salvo, claro, né? A gente tem algumas regrinhas aí dentro do porte de armas, mas a diferenciação básica é isso. Posse, sua arma em casa, tá? Porte em casa ou no local de trabalho. Porte de armas, pode colocar ela na cintura e pode ir para o seu local de treinamento, no caso dos CACs, né? Pela sua caça, né? No caso dos caçadores. E nos casos dos policiais em geral, portar em qualquer lugar. Desde, claro, né, a gente sempre faz essa ressalva, aglomeração, shows, boates, não é lugar de se portar arma de fogo, né? Hoje, basicamente, os requisitos, né? O primeiro requisito que a gente vê no escritório diariamente chegar é ter mais de 25 anos, tá? E esse é um dos primeiros, é o primeiro requisito para o porte de arma e para a posse de arma também, tá? E é um requisito que, infelizmente, muita gente chega aqui e fala, mas tem como obter judicialmente essa liberação? Não. Menor de 25 anos hoje no Brasil não tem porte de arma, tá? A não ser, claro, passei no concurso da Polícia Militar do meu estado aos 19 anos, vou entrar como soldado, naturalmente, né, o senhor vai possuir o direito ao porte de armas pela profissão, tá? Agora, para o cidadão comum, né, seja ele caçador, ou atirador, ou desportista, o porte somente para pessoas maiores de 25 anos. E com algumas características aí também, tá, Bruna? A gente tem que ter, aí, por exemplo, certidões de antecedentes criminais da Justiça Militar, da Justiça Estadual, da Justiça Federal. Não pode estar respondendo processo criminal, não pode estar condenado ou ter sido preso por algum processo criminal. Uma dúvida que muita gente chega aqui, doutor, fui preso por pensão alimentícia. Isso vai, de alguma forma, impedir que eu tenha a concessão do porte de armas? Não, gente, tá? A prisão alimentícia é uma prisão civil e essa não vai ter realmente nenhuma interferência no processo de porte de arma, tá? Agora, não estar respondendo a processo criminal, não ser condenado, certidões de antecedentes criminais da Justiça Federal, Militar e Eleitoral, comprovante de residência. A gente tem que comprovar a residência até porque um dos requisitos da lei é que você tenha um local seguro de guarda dessa arma.
maioridade de 25 anos, né? E a gente sempre fala assim que não está na lei, né? Mas intrinsecamente a gente sabe que para o porte isso é visto, né? É a integridade moral da pessoa. E o requisito mais importante hoje para o porte é a efetiva necessidade, tá? Essa efetiva necessidade ainda, né? Apesar dos novos decretos que foram editados no mês de fevereiro pelo atual governo, e ainda em discussão no nosso Supremo Tribunal Federal, a grande questão é a efetiva necessidade, tá? Essa questão tem que ser muito bem fundamentada, justamente para não gerar uma discricionariedade do delegado da Polícia Federal, que no final é quem vai realmente determinar se você ter o direito ao porte ou não. O porte de armas ele é renovado a cada 3 anos, tá? Existem projetos de lei hoje, já na Câmara dos Deputados, tá? Que realmente o porte ele passaria a ser renovado de 5 a 10 anos. A gente tem, inclusive, projetos também, né? Tanto para 5 quanto para 10 anos. Atualmente, tá? O porte ele está em vigor durante 3 anos. Muito provavelmente com essas alterações que a gente já está tendo, esse porte ele deve ser válido até 5 anos. Acho que é uma medida melhor, onera menos, né? O portador da arma de fogo, que a gente sabe que é um processo caro. Então, basicamente, hoje aí a gente vai conseguir, com as novas mudanças, um porte com 5 anos. Sim, Vinícius, hoje você CAC, né? O que acontece? É uma dúvida muito grande aí, inclusive dos colecionadores, atiradores, né? E caçadores. O CAC tem porte? Efetivamente não, tá, Vinícius? O CAC ele não possui o porte. O que o CAC hoje possui, né? São as guias de trânsito, né? Que permitem realmente que o CAC transporte essa arma até o seu local de treinamento. Essas guias, inclusive, essa situação do CAC vem sofrendo alterações positivas, no meu sentir, tá? Porque antigamente a gente tinha, por exemplo, o cara que queria ser CAC, atirador, mas ele morava numa cidade que não possuía um clube de tiro. E isso inviabilizava totalmente, né, legalmente, esse porte de arma dele, tá? Hoje, então, Vinícius, basicamente para você conseguir realmente um porte de armas, você vai ter que passar por todo o trâmite e esperar, inclusive, Vinícius, para a gente falar tecnicamente porte de arma mesmo, né? A gente tem que esperar, inclusive, a alteração legislativa. Hoje, a grande alteração que não se confunde tecnicamente com o porte, porém, na prática, Vinícius, a gente pode entender como um porte, é essa guia de trânsito quando a gente não tem mais o trajeto A e B, porque antigamente eu tinha que sair da minha casa diretamente, tá, para o local de competição desportiva, né, ou para o local de onde eu ia efetuar meu treinamento e deveria voltar para minha casa diretamente. Qual que era a grande crítica que a gente fazia? Poxa, eu não poderia parar numa lanchonete para tomar um lanche porque eu estaria infringindo a lei? Antigamente sim. Hoje, né, com os novos decretos, eu repito, galera, ainda está em discussão no judiciário. Essa guia de trânsito ela será possível para que você desloque para outro estado, para outra cidade, tá? E efetivamente, não tecnicamente é um porte de arma, mas com a guia de trânsito, o seu CR, o seu CRAF, tá? E um documento que não é obrigatório, mas eu sempre oriento todos a andarem, tá? A carteirinha de filiação ao clube de tiro, tá? A partir desses documentos, na prática, você consegue realmente deslocar com a sua arma de fogo, tá? Outra questão que está sendo discutida é se essa arma vai ser municiada ou desmuniciada, conforme os novos decretos, né? Arma municiada, inclusive, a gente teria a possibilidade de caminhar com duas, né? Portar 2 armas de fogo simultâneas. Ainda estamos em discussão isso aí no judiciário, tá? Com esses documentos, efetivamente, você consegue andar armado, né? Você consegue andar armado desde que seja para competições de tiro, né? Treinamento, ou própria manutenção da arma de fogo no clube de tiro quando ocorre dessa forma. Agora, o porte mesmo, né? Tecnicamente, para o CAC, ele ainda não é possível. Basicamente, a primeira etapa que a gente sempre fala, você tem que fazer a primeira etapa para ter a posse, né? Primeira etapa de tudo, CR, tá? Conseguir o CR, que é o certificado de registro. Esse CR nada mais é do que o certificado para que a pessoa física, tá? Ela esteja registrada e ela pode realizar as atividades de colecionador, de tiro desportivo, de caça, tá? A partir desse momento, quando você adquire o CR, quando a pessoa física adquire o CR, ela se torna um CAC, tá? Esse certificado de registro, eu acho que é a primeira providência a ser tomada. Logo após esse certificado de registro, aí a gente vem com o certificado de registro da arma de fogo, que é quando você, a partir do momento que você tem o seu CR, você tem autorização para quê? Para adquirir sua arma de fogo. A partir de que você adquire essa arma de fogo e tem o registro dessa arma de fogo, você vai fazer o mesmo processo atrás do porte. Qual que é a diferença, tá? Tanto no porte como na posse, a gente tem que passar por laudo psicológico. E laudo também, né, de capacidade técnica. Uma grande diferença, a capacidade técnica para a posse é muito diferente do porte, tá? O treinamento, vamos botar assim, a prova de tiro para o porte de armas, ela exige
muito mais. Mas basicamente é isso. Tire o CR primeiro. Tirou o CR, o senhor está cadastrado, o cidadão está cadastrado para poder adquirir essa arma de fogo. Após a aquisição da arma de fogo e efetivamente com o seu CRAF, aí sim você dá entrada no processo, vai passar novamente por uma avaliação psicológica, tá? E uma avaliação de tiro, essa um pouquinho mais elaborada, né, do que a da posse de armas. Mas o caminho, assim, apesar de tortuoso, de burocrático, é possível. Hoje é possível, sim. Isso aí é até uma questão técnica, né, que eu tenho, inclusive, colegas que são instrutores de tiro, né, são questões realmente que os clubes de tiro vão te dar. Porque a importância, e a legislação pede, que seja filiado a clube de tiro, a questão do porte de arma. Porque aí a gente vai saber que a pessoa está realmente tendo um treinamento adequado. Inclusive, existe crimes onde se tem uma omissão de cautela, né, que essa arma possa ter acesso criança, adolescente. Então, tudo isso aí a gente pede. Vá ao clube de tiro, que você vai ter todo o aparato técnico, a capacitação técnica para poder obter essa arma de fogo. E é um dos requisitos, sem dúvida nenhuma, para você ser um CAC, né? Para você ser um colecionador, um atirador desportivo, é estar filiado a um clube de tiro. Lá você vai ter tudo, todo o passo a passo, quais as normas de segurança, como manusear a sua arma, como guardar essa arma, tá? Para a questão do porte de arma de fogo é interessantíssimo e é uma das necessidades legais que você tem um local de guardar a arma. Hoje nós temos limites, né, estabelecidos, inclusive os últimos decretos, eles aumentaram esses limites de arma, que o cidadão comum poderia até ter 6 armas de fogo. Porém, esse decreto ele ainda está em discussão no Supremo Tribunal Federal, inclusive teve uma medida liminar numa ação direta de inconstitucionalidade. Ela revogou, né, ela suspendeu parte desse acervo legal, parte dessa legislação. Então, por enquanto, a gente ainda tem um limite de 6 armas de fogo. Tá? O limite para policiais, para agentes de segurança, vai subir inclusive para 8 armas de fogo. Tá? E o ideal hoje é que se espere realmente a decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso é um grande problema, né? A gente sabe que a questão da arma de fogo no Brasil é muito bem regulamentada e essa pergunta, quando me veio, foi muito interessante. Qual que é o problema caso eu seja flagrado, né, ou portando ou possuindo, né, na minha casa ou no meu local de trabalho, uma arma de fogo sem registro? O grande problema, sem dúvida nenhuma, é a questão criminal, né? Você está efetivamente cometendo um crime. E na prática, o simples ato de possuir ou portar uma arma de fogo, dificilmente, tá, você vai conseguir uma absolvição no juízo criminal. A gente sabe que muita gente, quando é flagrado dentro de casa, é para me defender minha família, tá? Mas essa questão do registro da arma de fogo, né? Essa questão do CR pessoal da pessoa física e do CRAF, que é o registro da arma de fogo, é obrigatório ter, tá? Não adianta a gente não ter esse registro e achar que de alguma forma vai se safar. Então, qual que é? Grande problema de não ter registro da arma de fogo. Você está efetivamente cometendo crime. Até fevereiro desse ano, né, salvo engano, tanto o psicológico quanto o laudo de capacidade técnica, ele deveria ser atestado por psicólogos e por instrutores credenciados na Polícia Federal. Qual que foi essa grande evolução na legislação? Eu, pessoalmente, hoje, ainda não tenho minha opinião formada se foi uma evolução boa ou se foi uma evolução ruim, tá? O laudo psicológico hoje, ele não precisa que o psicólogo seja credenciado na Polícia Federal. Apenas um psicólogo credenciado no seu Conselho de Psicologia ele já poderia atestar. Aí o laudo de capacidade técnica. O laudo de capacidade técnica, hoje, com um novo decreto que foi editado em fevereiro e passou a vigorar em abril, pode ser confeccionado por qualquer instrutor de tiro de qualquer clube. Essas duas alterações legislativas ainda estão em julgamento no Supremo, mas muda basicamente isso aí, tá? E o grande viés, a maior alteração, sem dúvida nenhuma, é o atestado de necessidade. Hoje, né, com a suspensão ainda desses decretos, o delegado de Polícia Federal tem uma discricionariedade. E não adianta você chegar lá atestando a necessidade, falando que eu moro num bairro perigoso, né, ou eu já fui assaltado uma vez. Não, você tem que realmente demonstrar situações práticas do dia a dia que te autorizam a portar uma arma de fogo, que demonstrem para o delegado de Polícia Federal que você tem efetiva necessidade. Um grande exemplo que a gente vê na prática aqui na minha cidade, é uma cidade aqui no interior de Goiás, né? A gente tem muita fazenda em volta e é uma produção grande do agronegócio, né? Forte o agronegócio aqui. Muitas vezes a pessoa determina a sua necessidade, a sua efetiva necessidade como, olha, de 15 em 15 dias eu tenho que fazer um pagamento, tá, nos meus funcionários na fazenda. Eu transporto grande quantidade de dinheiro nesses dias, então eu necessito de uma arma de fogo. É uma das justificativas que existem aceitação. Agora, pura e simplesmente, você não, eu preciso da arma de fogo porque eu moro no local violento, não está sendo aceito, tá? Com o novo decreto, sim. Essa efetiva necessidade, ela passa a ter presunção de veracidade. Eu atesto,
de próprio punho, que tem efetiva necessidade do porte de armas, e aquilo ali tem presunção de veracidade. Por enquanto não está assim, tá? Basicamente a lei não traz essa obrigatoriedade, né? Para ter o porte eu tenho que ter a posse. Mas se você pegar os requisitos legais, né? Você só vai conseguir efetivamente ter o porte de arma após você ser aprovado para posse. Agora, Jean, o que você precisa? Precisa agora iniciar um curso de tiro para o porte de arma. As outras requisitos, muito provavelmente você já tem todos. Você me falou que você já tem, né, a sua posse regulamentar. Se você tem essa posse regulamentar, agora é realmente fazer a prova de tiro prático, tá? Lembrando que essa prova não é fácil como a de posse, e passar provavelmente novamente por uma avaliação psicológica. Muito provavelmente as suas certidões também, né, da justiça, tanto criminal, eleitoral, militar, como essas certidões normalmente elas têm uma validade de 30 dias, o senhor vai ter que emitir novas certidões também, tá? E pagar as taxas correspondentes. Esse é o caminho para você adquirir o porte de arma hoje, já tendo a posse. A GT, sim. A GT ela é uma guia de tráfego, de trânsito. Independente da arma estar desmuniciada ou municiada, você precisa da GT para poder estar transportando ela, tá? Michael, infelizmente isso é uma questão de Estado, né, amigo? É uma questão que demora realmente, a gente não consegue, eu particularmente não consigo te dar uma resposta. Por que o Exército Brasileiro demora tanto, né, para poder expedir o ICR, ou nem só para expedir, ele demora realmente para decisão. Isso é mais uma questão burocrática, realmente uma questão de inflar, né, o serviço do Exército, a gente não sabe por qual motivo, mas eu concordo com você, demora muito mesmo, e essa desburocratização é salutar para, na minha visão, o direito do cidadão, né? Existem duas situações, né? Isso é quando você adquire a sua primeira arma de fogo. Acabei de adquirir ela, tá? E vou ter que transportá-la para minha casa. Existe uma guia, que essa guia, tá, quando você adquire a arma de fogo, é a guia de trânsito. Essa guia ela tem expedição e validade por 10 dias apenas, tá? Que ela permite que você saia da loja onde você comprou, por exemplo, você foi lá na Brasil Pesca e Armas, né? Comprou aquela Glock linda, saiu a sua guia de trânsito, você tem 10 dias para retirar essa arma e levá-la para sua casa. Lembrando, expirou essa guia de trânsito, você como possuidor, né, tendo apenas a posse, você não tem direito de andar com essa arma, tá? Você será preso em flagrante se for flagrado com essa arma de fogo. Você tem apenas uma guia de trânsito para sair da loja de armas e para ir para sua casa. Digo isso na aquisição da primeira arma de fogo, né? Naquele momento que você saiu da loja feliz, contente, e está indo para sua casa com sua arma de fogo, diferentemente do porte. Não, é isso aí, eu acho que é uma questão até dos próprios instrutores, sua arma não tem que ficar no carro, tá? Você está indo ao clube de tiro, ao clube de treinamento e está com seus documentos todos certinhos, sua GT, desça com a sua arma. A GT lhe proporciona, lhe dá esse direito, tá? De durante o caminho, durante o trajeto, você descer, você parar num restaurante, você parar numa lanchonete tranquilo. O que a gente fala, inclusive, por bom senso, claro, eu tenho uma competição às 17 horas, né, que acaba às 21, num clube de tiro tal. Se eu for flagrado realmente às 3 da manhã, em roteiro, em trajeto totalmente diverso do meu treinamento ou do meu clube de tiro, naturalmente isso pode te dar problema, tá? Mas na situação como foi feita a pergunta, eu estou saindo da minha casa e estou indo para o clube de tiro, vou descer em algum lugar, né, para tomar um lanche, seja para abastecer o carro, eu, particularmente, desço com minha arma. E melhorou muito, inclusive, a questão do número de munições, né? Que hoje é permitido se comprar. Os próprios clubes de tiro hoje, eles têm a capacidade de manusear, de recarregar suas próprias munições. Os próprios clubes de tiro, eles podem fazer compras praticamente ilimitadas, tá? Do número de munições. E isso facilitou muito. E a questão também da aquisição, né? O mercado brasileiro se abriu muito para o mercado de armas, está muito mais fácil, muito mais barato hoje se adquirir uma arma de fogo, tá? Digo, claro, pelos meios legais, e realmente o que melhorou com esse novo governo foi o acesso à arma de fogo ao cidadão comum. Melhorou muito, né? A governos passados a gente não tinha a possibilidade, praticamente, tá, do cidadão comum possuir, né, ou portar sua arma de fogo. Com esse novo governo, realmente a legislação avançou muito e realmente hoje a gente tem uma facilidade muito grande, tá? Não, ainda tem a burocratização muito grande, mas temos uma facilidade muito grande se comparado a legislações passadas, inclusive calibres, né? A gente pode ver aí que legislações passadas a gente tinha no máximo aí um calibre 380. Hoje o cidadão comum ele pode portar o calibre .40, o calibre 45, o calibre 9mm, né? Por nova legislação, inclusive o revólver 357, o tão afamado, são armas hoje que o cidadão comum consegue ter para sua defesa pessoal. Primeiro requerer o seu CAC, tá? Se você tem a posse, você tem o CR já, tá?
A partir desse CR, você vai conseguir ser um CAC efetivamente. Então, para treinar, para você conseguir essas guias de trânsito, né, de tráfego e levar a sua arma para o treinamento, filie-se a um clube de tiro. É o primeiro requisito, tá? E a partir do momento quando você é possuidor, você tem a sua posse, você é filiado ao clube de tiro, mesmo sem você ter o porte, você tem o direito de transportar a cada 30 dias essa arma uma vez por mês para o seu clube de tiro para poder efetuar o seu treinamento, o seu manuseio, né, da arma de fogo e até a manutenção dela. Então, basicamente, tem a posse já, o registro todo certinho, tem o CR, tem o CRAF, filie-se a um clube de tiro. A partir desse momento você terá o direito, tá, de ir e voltar da sua casa com a sua arma e inclusive treinamento também nesse clube de tiro. A gente tem muitos hoje no Brasil, tá? Excelentes clubes de tiro com excelentes instrutores e muitos até com preço pequenininho na mensalidade. Então acho que vale a pena se filiar, não só como defesa pessoal, como o esporte, é um esporte muito gostoso de se praticar. Então acho que vale a pena sim a filiação no clube de tiro. Olha, a questão de quantidade não desconheço de limitação, tá? Não existe essa limitação de quantas guias você precisa. Claro, você precisa provar realmente que aquele clube de tiro está aberto e que há treinamento no dia ou que há uma competição no dia. Você não vai conseguir, por exemplo, uma guia de tráfego aos domingos. Você não vai conseguir, por exemplo, uma guia de tráfego aos fins de semana, se você não conseguir comprovar que naquele domingo está tendo um evento, que naquele final de semana está tendo uma competição esportiva. Mas limite não há. Só agradeço a Brasil Pesca e Armas, tá? E todos os colegas que estão aqui nos assistindo. Tenham vontade, aprendam, filie-se a um clube de tiro, tá? A gente tem lojas especializadas, clubes de tiro em todo o Brasil. É um esporte interessante, eu gosto sempre de colocar isso aí, porque é colocado por muita gente, né, a questão da arma de fogo apenas como defesa pessoal, defesa da família, mas a gente tem que mostrar isso também, a gente tem que mostrar como esporte. Inclusive nessa época de Olimpíadas, né, o primeiro medalhista olímpico do Brasil foi um atirador. A gente teve aí o Guilherme Paraense, teve o Afrânio Costa, são os primeiros medalhistas olímpicos, fizemos 100 anos agora no ano de 2020, que eles conquistaram essa medalha. Foram prata e bronze nesse momento de Olimpíada. É um bom argumento para a gente começar esse esporte, tá bom? Muito obrigado a Brasil Pesca e Armas, a todos os colegas, os amigos que nos acompanharam aqui. E venham para esse mundo das armas. É gostoso, é interessante e você só acha gente boa lá, tá? Bom.